gases são feitos de partículas independentes. Cada partícula tem uma certa massa, cada partícula tem a sua velocidade. Se eu pudesse, de alguma forma mágica, achar a velocidade e a massa de todas as partículas que compõem uma certa massa gasosa, eu poderia calcular a energia cinética de cada uma delas, mv²/2, e somar tudo. A soma da energia cinética de todas as partículas do gás é o que a gente chama de energia interna de um gás. Quando eu for falar termodinâmica com mais calma para vocês, eu vou deduzir essa equação para vocês. Eu vou te mostrar por que a energia interna de um gás é 3 meios de nRT. Observem que para conhecer a energia interna do gás, basta saber o número de partículas que compõem aquela massa gasosa e a temperatura delas. Claro, né? O número de partículas vai me dizer quantos corpúsculos estão se mexendo dentro do gás. E a temperatura vai me dar o grau de agitação, a velocidade. Então, quanto maior o número de partículas e quanto maior a temperatura de um gás, mais energia ele tem acumulada dentro dele. Depois eu vou te mostrar, na verdade, como é que chegamos historicamente a essa ideia de energia interna. O fato de nós conseguirmos calcular a energia interna é algo muito mais moderno. A ideia de energia interna já existia, mesmo quando a gente ainda não sabia calcular a energia interna. Já vou te mostrar como que eles chegaram nessa ideia. Observando que a partir desse momento, eu já estou entrando em termodinâmica. É só, digamos, uma introdução mais rápida, depois nós faremos isso com mais calma, para ajudar o aluno e a todos, obviamente, a entender um gráfico muito importante que é o ciclo de Carnot. Tu vê, né, cara? O objetivo da termodinâmica é fazer com que um gás trabalhe por nós. Lembrar que trabalhar na física é transformar energia, né? Trabalho é energia na física. Como é que a gente mede, então, quanto de trabalho um gás realizou? Trabalho realizado por um gás. Trabalho realizado por um gás. Imaginem vocês que eu tenho um recipiente, um êmbolo móvel, lá está o gás, e depois que eu joguei uma certa quantidade de calor para esse gás, o êmbolo subiu. Por que o êmbolo subiu? Porque o gás ficou mais agitado, bateu, as moléculas estavam batendo com mais violência no êmbolo, o êmbolo foi empurrado para cima. Única explicação para isso ter acontecido é porque o gás exerceu uma força no êmbolo. E o êmbolo subiu uma certa altura, H. Como é que eu calculo o trabalho realizado por esse gás? São duas, né? Então, ó, o trabalho realizado por um gás é força vezes deslocamento vezes o ângulo entre a força e o deslocamento. Toda a ideia de energia deriva dessa forma. Sempre gosto de lembrar, galera, se em algum momento a gente perceber que essa forma é um erro, toda a parte energética da física vai ter que ser reescrita. Se bem que é tão honesto, parece tão honesta essa ideia, né? Como é que eu vou medir a força que um gás exerceu? Não dá para calcular. Não dá para medir diretamente a força que o gás exerce ali. Eu posso lembrar que pressão é força sobre área, pegar a área que está dividida e passar multiplicando. Então, pressão vezes área é igual a força. Eu posso instalar um barômetro aqui para medir a pressão do gás, e como eu sei a área desse êmbolo que eu construí, eu multiplico a área pela pressão e descubro a força. Vou substituir a força por pressão multiplicada pela área. Estou chamando essa distância que a força deslocou o êmbolo de H. Em vez de D, eu vou chamar de H, frescura. Já que a força foi para cima e o deslocamento foi para cima, o ângulo entre elas é zero. Cosseno de zero é 1. E lembrem-se que na matemática, a área da base vezes a altura de um cilindro é o volume do cilindro, né? Então eu vou trocar o A vezes H por esse volume aqui, ó, que eu achurei. Só que esse volume que eu achurei é o quanto o gás aumentou de volume. Então eu posso trocar aquilo ali por ΔV, variação de volume. Então tu vê, ó, é daquele jeito que a gente calcula a energia que um gás me entrega ao se expandir. Se eu souber a pressão do gás e souber a variação de volume dele, eu consigo descobrir quanto de energia
gás vai me entregar nessa expansão. Tu vê, cara, essa fórmula ela é limitada, essa fórmula. Ela só é válida para pressão constante. E na prática, gente, é raro a gente ter um gás com pressão sempre constante. Por exemplo, dentro do motor do carro, o gás explode lá, aquece e a pressão aumenta enormemente. Ou seja, essa fórmula ela é limitada, ela é verdadeira, a dedução dela é honesta, mas ela é limitada. Como é que eu vou fazer então para calcular o trabalho realizado por um gás, mesmo quando a pressão for variável? Vamos examinar o gráfico pressão versus volume de um gás. Se eu faço um gráfico da pressão de um gás versus volume, se o gás saiu dessa situação e veio até essa situação, saiu do A até o B, sofreu essa transformação, se eu uso essa fórmula, eu vou estar multiplicando pressão pela variação do volume, que é esse tamanho daqui até aqui, o ΔV. Ó. Multiplicar isso por isso é calcular essa área. Ou seja, quando eu tiver pressão e volume variando de forma aleatória, essa ideia de calcular a área do gráfico continua sendo honesta. Então, sempre que eu precisar calcular o trabalho realizado por um gás, eu posso usar esse recurso de calcular a área do gráfico P versus V, pressão versus volume. Então, peraí. Agora, vai dar para a gente começar a entender um pouquinho melhor a termodinâmica. O que é uma máquina térmica funcionando? O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica, para ela poder funcionar, eu vou ter que ter um gás aprisionado num cilindro. Não precisaria ser cilíndrico, pode ser até uma turbina de avião. Turbina de avião é uma máquina térmica. Lá eu tenho um gás. Eu vou jogar uma certa quantidade de calor para esse gás. Quando ele receber calor, as moléculas vão empurrar o êmbolo para cima, o êmbolo vai subir. E quando o êmbolo subir, vai ter realização de trabalho. Então foi isso que foi o motor da Revolução Industrial. A galera queimava carvão para aquecer um gás, o gás se expandia, o pessoal com um mecanismo qualquer aproveitava esse movimento de expansão do gás, para quebrar pedra, para mover uma esteira, para desempregar as pessoas e deixar o mundo do jeito que está. Isso é loucura. Só que a galera começou a ficar chateada. O primeiro cara que começou a vender máquina a vapor chamava-se James Watt, o cara que deu nome à unidade de potência. Só que aí a galera já falou, Watt, o negócio é o seguinte, cara, aquela máquina que tu me vendeu maravilhosa, só que eu não estou mais dando conta de queimar carvão, cara, não sei mais onde arrumar carvão, tá caro de abastecer a minha máquina lá com carvão. Será que não dá para tu melhorar essa máquina, bicho, fazer ela consumir menos carvão? Então tu vê, os clientes das primeiras máquinas a vapor percebiam que a máquina trabalhava pouco para muito carvão queimado e precisavam melhorar essa situação. Ou seja, o que os clientes estavam querendo? Menos calor e mais trabalho. Então os estudiosos começaram a comparar quanto de energia química era liberada na queima do carvão e quanto de energia mecânica era aproveitado na expansão do gás, e nunca fechava a conta. A quantidade de calor que eles jogavam e o trabalho realizado pela máquina era muito menor. Tipo, eu botava 1000 joules aqui, aqui vinha 100 joules. 10% de aproveitamento. Aliás, 10% já era maravilhoso naquela época. Eu botava aqui 1000 joules, aqui aparecia 5. Porra, que merda essa máquina. E o pessoal não sabia para onde é que estava indo essa energia. Pô, caramba, para onde é que está indo essa energia, Cacilda? Eu queimo lá não sei quanto de carvão e quando a máquina se expande realizando o trabalho, ela me devolve menos de 10% que eu queimei. Aí a galera filosofou, deve estar ficando preso dentro do gás. A energia deve estar ficando presa dentro do gás. Por isso nós vamos começar a chamar de energia interna, porque está dentro do gás. O pessoal não entendia ainda que estava presa na energia cinética das moléculas, que ficaram mais agitadas. Então tu vê, a primeira ideia de energia interna vem assim, ó. A energia interna de um gás, ou melhor, a variação da energia interna de um gás,
é o calor que o gás recebeu, subtraído do trabalho que ele realizou. Foi assim a ideia original de energia interna. O pessoal nem sabia do que se tratava direito. Isso aqui que eu acabei de fazer, gente, é a lei de conservação da energia. A energia que eu entreguei para um gás, subtraído da que eu aproveitei dele, é o que ficou dentro dele. E isso é que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, que é o princípio da conservação da energia. Na verdade, tu vê, se a gente for ser físico bem honesto, a primeira lei da termodinâmica não é uma lei. A lei é energia se conserva. Energia se conserva é a lei. E dela nasce a primeira lei da termodinâmica, que historicamente tem esse nome de lei, né? Mas lei verdadeira é a lei da conservação da energia, que faz essa equação surgir. Eu, quando vou interpretar a primeira lei da termodinâmica, eu prefiro pegar o trabalho e jogar para o lado esquerdo e pensar assim, ó, o calor que eu jogo para um gás, uma parte vai fazer o gás trabalhar, que é muito bom, mas uma parte vai fazer o gás se aquecer, o que é ruim. Então tu vê, ó, joguei calor para um gás, uma parte faz o gás trabalhar, oba! Mas uma grande parte fica presa dentro do gás, que é muito triste, muito ruim. Então, duas formas de escrever a primeira lei da termodinâmica. Mas o pessoal estava insistindo. Ô Vati, tua máquina, tua segunda edição da máquina melhorou, mas ainda é uma porcaria. Eu quero uma máquina mais econômica. Como o pessoal estava se preocupando com a economia, com o rendimento das máquinas térmicas, é bacana a gente saber como é que se calcula o rendimento de uma máquina térmica. É da mesma maneira como se calcula o rendimento de uma aplicação financeira. Calcular o rendimento de uma máquina térmica é tu pegar o lucro que ela te disponibilizou e dividir pelo investimento que tu fez nela. Assim como investir o teu dinheiro. Então, o que é o lucro que eu espero de uma máquina térmica? Eu espero que ela me entregue trabalho. E qual o investimento que eu fiz nela? Foi o calor que eu joguei nela. Essa é a definição, então, de rendimento. É o trabalho dividido pela quantidade de calor. E agora vamos chegar no ponto que tu queria. Pô, peraí. Uma máquina térmica, como é que ela funciona? Eu jogo calor para ela, aí as moléculas vão ficar mais agitadas, e depois que as moléculas ficam mais agitadas, elas empurram o êmbolo para cima. Mas poxa, para a molécula ficar mais agitada, uma parte da energia que eu joguei para o gás já ficou com ele. Tu vê, pela própria maneira de funcionar da máquina, eu já sei, é impossível aproveitar toda a energia. Como é que as moléculas vão conseguir empurrar o êmbolo para cima se elas não ficarem mais agitadas, se elas não roubarem uma parte de energia para elas? Por isso a segunda lei da termodinâmica vai nos dizer futuramente, né? Jamais uma máquina térmica vai ter rendimento de 100%. É pela própria maneira como a natureza funciona. Não dá de violar isso. Mas tinha um cara chamado Sadi Carnot, altamente filosófico, matemático ninja, que começou a trabalhar filosoficamente essa ideia. Ele desenvolveu um livro chamado Filosofia sobre a Potência Motriz do Fogo. Olha o nome do livro do cara, Filosofia sobre a Potência Motriz do Fogo. E naquele livro ele faz um trabalho bem complexo, bem profundo, e prova matematicamente como que uma máquina deveria ser construída para ter o melhor rendimento possível. Escuta o que eu estou te dizendo. Em 1700 e pouco, quase início de 1800, um francês encarnado faz um trabalho matemático e prova matematicamente como que a máquina perfeita deve operar. Pior, o Carnot falou, não me importa que gás a tua máquina vai usar, não me importa se ela vai ter 1, 2 ou 3 cilindros, não importa. Se tu construir uma máquina que obedece o ciclo termodinâmico que eu vou te contar, a tua máquina vai ter o melhor rendimento possível. 100%, né, Carnot? Não, que a gente já viu que 100% não dá. Como é que as moléculas iam empurrar o êmbolo para cima realizando o trabalho?
sem se agitar mais, sem ficar com um pouco de energia recebida para elas. Para a gente poder entender por que o ciclo de Carnot é do jeito que é, talvez demore um pouco mais. Mas vamos mostrar aqui como é que é o ciclo de Carnot. Lembrando que o ciclo de Carnot é idealizado. Ou seja, ele não é possível de ser construído na prática. Eu já vou te explicar por quê. Sempre que a gente vai estudar um gás, a gente dá preferência ao acompanhamento da pressão e do volume. Carnot disse o seguinte, ó: queres aproveitar ao máximo a energia de um gás? Então tu vai ter que pegar esse gás, fazer ele se expandir isotermicamente primeiro, para ajudar na construção do ciclo de Carnot. Para ajudar na construção do ciclo de Carnot, uma técnica bem legal é primeiro tu desenhar isotermas. Fiz uma pontilhada lembrando uma isoterma, lembra? Fiz outra pontilhada lembrando outra isoterma. Ó. Então são isotermas. Tu arriscaria me dizer qual isoterma tem uma temperatura maior? A isoterma de temperatura TA ou a isoterma de temperatura TB? TB, prove. Pensa assim, gente, ó. Para o mesmo volume ter pressões diferentes, qual é a explicação? A que tem pressão maior, tem maior temperatura, né? Faz sentido, né? Só para a gente não precisar decorar, para se precisar um dia tu olhar para o gráfico e conseguir entender por quê. Concordo, hein? A temperatura B é maior que a temperatura A. Então vamos lá. Carnot falou o seguinte: queres aproveitar toda a energia de um gás? Pega ele numa certa situação, faz ele se expandir isotermicamente. Senhor, mas não desceu o gráfico? Desceu, né? Mas esse volume inicial era menor do que o volume final. Então foi uma expansão. Uma expansão sem mudança de temperatura. Mas vem cá, eu acabei de falar para vocês quando eu vou usar o meu aerosol fica gelado, meu sovaco. Por que isso? Porque quando um gás se expande, ele tende a esfriar. E o Carnot, dane-se. Eu não quero saber se o gás vai te obedecer ou não. Eu estou te dizendo que se tu quiser fazer uma máquina perfeita, dê um jeito de fazer o gás se expandir sem mudar a temperatura. Ou seja, viola as leis divinas. Não satisfeito, o Carnot falou ainda assim, ó. Depois que tu expandiu o teu gás isotermicamente, que é uma encrenca, tu expande ele mais um pouco, só que adiabaticamente. O que é adiabático mesmo? Sem troca de calor. Ou seja, de acordo com o Carnot, a máquina vai ter que ter um isolamento térmico perfeito em relação ao ambiente para poder funcionar. Mas não existe isolamento térmico perfeito. Eu, Carnot, como é que eu faço? Que dana? Eu não quero saber. Eu não sou mecânico. Eu sou físico teórico, dizia Carnot. Eu sei que a teoria é essa. Se tu não vai conseguir fazer isso, o problema é teu. Mas o Carnot disse: expande isotermicamente e expande adiabaticamente teu gás. Depois tu comprime teu gás isotermicamente e depois tu dá mais uma comprimida adiabática. Aí pronto. Aí se tu obedecer esse ciclo, a tua máquina vai render o melhor possível. Não vai ser 100%, mas nenhuma máquina pode superar a máquina que obedece esse ciclo. Para ficar mais bonito, essa linha que eu não gostei. Deixa eu trazer ela mais para cá. Agora ficou mais honesto. Agora está mais bonitinho. O amigo, quando me descreveu o ciclo, né, ele, pô, tem aquela figura estranha. Realmente, bicho, não é uma coisa que tu vê todo dia. Essa é a tipo de figura que tu olha e aponta e Carnot! Ó o Carnot! É só coisa gritando, Carnot, meu Deus, o Carnot! Eu fui torcendo no vestibular que, meu Deus, Carnot, não, porque eu também fiquei com dificuldade de entender o que ele estava dizendo. Mas sabe o que o vestibular pode te pedir dessa porcaria? Ele não pode te pedir grandes coisas. Primeiro, ele pode perguntar: é possível aplicar isso na prática? Tu responde não. Não, porque isso é idealizado. Só existe no mundo das ideias e viola as leis naturais. Outra, o que mais que eles podem te pedir? Eles podem te pedir
o nome de cada uma dessas transformações. Vamos chamar esses pontos de x, y, z e w. Ele pode te pedir o nome de cada maldita transformação dessa. Então seria legal saber que xy é uma expansão isotérmica. Tu conseguir reconhecer que de y para z continua uma expansão, mesmo com o gráfico descendo, só que agora adiabática. Depois de z para w, uma compressão isotérmica. E finalmente de w para x, uma compressão adiabática. Eles podem te pedir o nome de cada uma das transformações, pode te pedir que é intercalado uma isotérmica com uma diabática, uma isotérmica com uma diabática. Ele pode querer, são duas isotérmicas e duas adiabáticas. Não, é intercalado a diabática e isotérmica. E ele pode pedir o rendimento dessa máquina de Carnot. O Carnot, no trabalho dele, provou, e aí a prova matemática é mais cabeluda, não cabe no ensino médio a gente discutir. Ele provou que o rendimento de uma máquina que obedece esse ciclo só depende da temperatura da fonte quente e da temperatura da fonte fria, e nada mais. O rendimento ficaria 1 sobre temperatura da fonte fria em Kelvin, dividido pela temperatura da fonte quente também em Kelvin. Essa fórmula me mostra que para uma máquina de Carnot tem rendimento de 100%, e essa parte aí é que zerar, né? Para essa parte zerar, ou a temperatura da fonte fria tem que ser 0 Kelvin, o que é impossível, mesmo a temperatura do espaço interestelar é 3 Kelvin. Então mesmo que eu usasse o espaço interestelar como fonte fria, não vai funcionar. Ou a temperatura da fonte quente teria que ser infinita. Também uma ideia absurda, temperatura infinita é uma ideia que não fecha. Detalhe, né? Olha que loucura. A máquina tem que ser idealizada, tem que ter a temperatura da fonte fria o mais frio possível, a temperatura da fonte quente o mais quente possível. Aí eu vou conseguir 99,999% de rendimento. Mas tudo ideia absurda, né? Tudo ideia absurda. Então, tá entendido? O Carnot é babaca. Não, gente. Tu ir atrás do perfeito e do ideal, mesmo que seja inatingível, é maravilhoso. Porque depois que eles descobriram como é que deveria ser o ciclo, eu posso pegar um ciclo normal de um motor e tentar ao menos aproximar do ciclo de Carnot. Minha máquina não vai ficar perfeita, mas vai melhorar. Então, se eu sei que é impossível atingir a perfeição, mas sei o que é a perfeição, eu posso pelo menos me aproximando aos poucos dela com a evolução tecnológica. Então, o trabalho do Carnot foi indispensável para a economia das máquinas térmicas do mundo todo. Depois do trabalho dele, os projetistas de máquinas térmicas sabiam que eles podiam fazer algumas mudanças nos ciclos das suas máquinas para que elas aproveitassem melhor ainda a energia do gás. Com o passar do tempo, quando a gente estiver um pouco mais maduro, vai dar para filosofar e entender por que tem que ser dessa maneira o ciclo para aproveitar o melhor possível a energia do gás. Outra, sempre que eu faço uma transformação adiabática, ela tem que ser lenta. Por quê? Porque se eu expando um gás de supetão, ele esfria drasticamente. Isotérmica. Toda transformação que for isotérmica, seja expansão, seja compressão, ela teria que ser lenta. Porque tu imagina, quando eu expando um gás de supetão, ele tende a esfriar, a temperatura tende a baixar. Para que eu consiga ir expandindo um gás sem que ele reduza a temperatura, eu tenho que fazer isso paulatinamente, vagarosamente. Que é um empecilho também, né? Porque nos motores a gente sabe que os ciclos ocorrem muito rapidamente. Depois nós vamos voltar a filosofar um pouco mais sobre esse ciclo e compreendê-lo um pouco melhor. Por enquanto, saber que ele é idealizado, reconhecer as transformações. Outra, né? Cuidado, gente, ó, a isotérmica é fácil de reconhecer. Como é que tu reconhece uma curva adiabática? Tem que ser uma curva suave entre duas isotérmicas.
Ou seja, se eu tenho duas isotermas e tenho uma curva seca indo de uma para outra, isso não é adiabático. Adiabático é eu ir mudando de temperatura tão lentamente que não nem dá troca de calor, o mais lentamente possível. Por isso que uma transformação adiabática sempre corta duas isotermas dessa maneira. Importante saber reconhecer ela. Saber que um ciclo é idealizado. Saber que a máquina que respeita o ciclo de Carnot só depende do rendimento da temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Eu diria que a gente mata 99% das questões do ciclo de Carnot. Com o tempo, a gente vai amadurecer ainda mais essa ideia. A notícia boa é que a gente deu uma avançada legal na termodinâmica, construímos a base que nós vamos precisar para poder resolver exercícios aí mais elaborados. Futuramente eu vou te mostrar também que existe o motor de Carnot e o refrigerador de Carnot. Máquinas térmicas quentes, o ciclo dela é sempre no sentido horário. Vai realizar um trabalho positivo. E se as setas estiverem no sentido oposto, vai ser um refrigerador de Carnot, que seria o refrigerador ideal também. E aí, na verdade, o trabalho da máquina é negativo. Isso nós vamos ver futuramente. Mas acho que já foi uma quantidade violenta de informação para hoje. Vou encerrar a aula com alguns exemplos clássicos.